Olá, essa apresentação é de um projeto de melhoria de qualidade na logística de carregamento, baseado no PCA de melhoria em qualidade. Primeiro, vamos definir um pouco sobre o que é qualidade. O conceito de qualidade pode ser definido como um grau de conformidade ou excelência de um produto. A qualidade também pode ser definida através dos índices que o cliente ou o seu público requer de cada produto ou processo. Dentro de qualidade, nós temos o processo de melhoria de qualidade. O que seria? Esse processo procura possíveis meios de obter aprimoramento das atividades dos produtos, prevenindo defeitos, eliminando desperdícios, atrasos, má conformidades e outros. O processo de melhoria de qualidade é algo cíclico, ou seja, ele é... Olá, me chamo Greg, eu passo para a Suzano. O nosso caso se dará numa transportadora localizada no estado do Rio de Janeiro. A frota dessa transportadora é baseada mais ou menos numa quantidade de 100 veículos diversos, né? Sendo fiorinos, vans, toco, truque, Kombi, 3/4, etc. Nós atendemos todo o estado do Rio de Janeiro. O principal segmento dessa transportadora são o transporte de medicamentos e perfumarias em grandes farmácias, supermercados e distribuidores. Diante de uma solicitação do próprio gerente da empresa, pedi para se fazer um levantamento sobre a quantidade de cargas que retornam para a filial. Exemplo, são cargas que são romaneadas para entrega, mas por algum motivo elas estão voltando. Dentro de análises, a gente conseguiu verificar que a maior parte das notas que retornavam era por um motivo específico, e esse motivo específico se dava pela falta de horário para realizar as entregas. Diante de levantamentos, uma quantidade total dentro do mês de março de 2022, nós tivemos 1.651 retornos. E esses retornos podem ser por diversos motivos, pode ser por greve, pode ser por rua interditada, pode ser por estabelecimento fechado. Mas o que destacou foi que 712 foi diagnosticado por falta de tempo hábil para realizar as entregas. É um número grande, um número que representava 43,12% de todas as ocorrências de retorno. Dentro de diversas ocorrências que podem ser lançadas nas notas, a ocorrência de entrega prejudicada pelo horário é uma ocorrência que responsabiliza a transportadora e não o cliente. Sendo assim, essas notas devem retornar para o seu destinatário no dia seguinte. O que isso gera para a transportadora? O espaço que essa carga está ocupando no dia seguinte poderia ser um espaço ocupado por uma carga nova, ou, levando em consideração financeira, seria um novo frete, uma nova receita. A partir do momento que essa nota retorna para a filial por algum motivo, sendo esse, principalmente, entrega prejudicada pelo horário, a transportadora tem total responsabilidade de mandar essa entrega de novo para o destinatário, sem cobrar nenhum custo adicional pelo serviço. Pode passar, Suzana. Dentro desse cenário, decidimos utilizar metodologias e ferramentas da engenharia de produção para a gente poder analisar o processo e, diante disso, também resolver tais processos. A ferramenta escolhida para a gente poder começar o desenvolvimento dessa melhoria, a gente escolheu o PDCA, para a gente conseguir realizar uma análise completa dos processos e definir planos de ações referentes aos danos operacionais que estão sendo causados. O ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Deming ou ciclo de Shilhart, é um método interativo de gestão de 4 etapas e pode ser aplicado em diversos projetos profissionais e estratégicos. O nome PDCA corresponde às siglas em inglês, fazendo referência a 4 etapas da gestão: Plan, Do, Check e Act. Partindo da ideia de que nenhum processo é perfeito e que o aprimoramento é sempre bem-vindo, o PDCA fornece condições para gerir o funcionamento baseado na melhoria de qualidade. Dentro da nossa estrutura do PDCA, definimos que, antes de começar qualquer tipo de melhoria, nós devemos compreender o processo. Com todo o problema instalado, foi necessário a gente entender um pouco mais os processos envolvidos, desde a separação da carga até o seu carregamento. O entendimento do processo é crucial para a análise e entendimento. Sendo assim, utilizamos uma ferramenta de mapeamento de processos chamada CIPOC. O CIPOC é uma ferramenta que auxilia na melhoria de processos e permite mais clareza nas entradas e saídas de cada etapa do fluxo. Com ela, é possível mapear o processo e entender as suas etapas e seus objetivos. No processo analisado, não foi encontrado dificuldades nos processos de carregamento dos veículos e nem no processo de emissão de romaneio.
Porém, diagnosticamos um atraso considerável nos processos de separação de carga. Em uma análise dentro do sistema interno da empresa, foi constatado que os veículos que mais retornam com carga são os veículos que se romaneiam são emitidos mais tarde. Esse atraso era resultado do atraso da própria separação da carga. Detectamos que os veículos com a saída após as 10 horas da manhã são os veículos com alta taxa de retorno pelo motivo de horário. Para identificar os possíveis problemas no processo de separação da carga, utilizamos o diagrama de Chikawa, que é uma ferramenta que nos ajuda a encontrar as causas raízes de um determinado problema, analisando os fatores envolvidos no processo. Na análise através do diagrama de Chikawa, apontou alguns fatores que devem ser revisados. Esses fatores são absenteísmo dos colaboradores, quantidade de paleteiras insuficiente, carregamento dos veículos por ordem de chegada, docas sem organizações por rota, um layout sem padronização para poder fazer a armazenagem da carga, sem priorização por distância e atraso na roteirização. Como próximo passo, vamos utilizar a matriz de priorização, que se trata de uma ferramenta de gestão de projetos que ajuda a ordenar de maneira eficiente. Nesse caso, trabalharemos com a matriz GUT, que auxilia na priorização de problemas. A análise GUT é muito utilizada em questões em que é preciso de uma orientação antes de uma tomada de ação. Na ferramenta GUT, damos pontuações que classificam a sua necessidade de correção. Os pontos são distribuídos em 3 critérios, né? Gravidade, quando há risco de perdas de materiais, risco de não atingir um determinado resultado. Urgência, quando é muito urgente, quando não se pode esperar para tomar uma ação e assim vai. E tendência. A tendência é de dar a pontuação quando ele indica quanto aquele processo pode se continuar, pode se manter dentro daquela operação distribuída e classificando os problemas relacionados pelo diagrama de Chikawa. Como classificação de problema nível A, ficamos com carregamento por ordem de chegada, layout sem padronização por rota, sem priorização da separação por distância e docker sem organização por rota. Como classificação nível B, ficou a quantidade de paleteiras insuficientes. Classificação C seria o absenteísmo dos colaboradores e um atraso na roteirização. A partir do momento que nós definimos e nós priorizamos os processos, definimos um plano de ação. O plano de ação nada mais do que uma sequência cronológica de ações necessárias para atingir um determinado objetivo. Para a criação do plano de ação, utilizamos o 5W2H. Se trata de um checklist administrativo que auxilia, através de algumas questões específicas, para a melhor decisão de organização da melhoria de processo. Então, dentro do nosso checklist, né, que seria o nosso 5W2H, definimos que nós precisamos criar um novo modelo de carregamento dos veículos de distribuição, porque os veículos são carregados por ordem de chegada, a gente não tem nenhuma prioridade específica. A gente vai implantar essa melhoria no setor de carregamento, incluir os responsáveis do setor, que seriam os encarregados e supervisores. Definiremos uma reunião para poder analisar e pontuar tudo que precisa ser modificado. E como a gente vai fazer isso? A gente vai analisar a distância de entrega dos veículos, priorizando os veículos com entrega mais distante. E a gente pode criar uma classificação ABC dentro do próprio carregamento. A zero custo, apenas planejamento. Como segundo plano de ação, definimos a importância de modificar o layout hoje que nós temos no armazém. As cargas fracionadas são armazenadas sem nenhum critério nos porta-partes, gerando demora na separação. São armazenadas de forma totalmente aleatória, então, toda vez que o colaborador vai separar a carga, ele fica rodeando o armazém todo até conseguir fechar uma separação completa. A gente vai envolver dentro desse processo encarregados, supervisores e conferentes, que são os que realizam a separação. Também vamos pontuar isso dentro da reunião operacional para a gente tratar os pontos específicos. E a ideia seria realizar um estudo e definir endereços específicos para as cargas fracionadas, baseadas em suas respectivas rotas. Também zero custo, apenas planejamento. Como último plano de ação, a gente pretende definir as docas a doca de carregamento por rota. Os veículos hoje não têm local definido para poder realizar seu carregamento, criando uma movimentação de carga desnecessária no armazém.
pois em muitos casos a carga está separada numa doca e o veículo encostado em outra. Setor que nós vamos encontrar essa melhoria também seria o setor de carregamento, responsáveis, encarregados e supervisores. Dentro da próxima reunião também iremos pontuar os fatos necessários para poder realizar a implantação dessa melhoria. E como nós pretendemos fazer isso? A gente pretende aperfeiçoar o primeiro e o segundo modelo de melhoria, né, de endereçamento por rota, utilizando o mesmo critério de padronização nas docas, facilitando a separação, diminuindo a movimentação de carga no armazém. Também zero custo, apenas planejamento. Bom, diante do nosso modelo 5W2H, o primeiro plano de ação seria criar um novo modelo de carregamento de veículos. E a forma atual do carregamento é sem padronização e desorganizado. Os veículos chegam e se alocam nas docas sem autorização, gerando um gargalo enorme no carregamento. A proposta de criar um novo modelo de carregamento é exatamente fazer o oposto do cenário atual, padronizar o processo e organizar o setor. Para isso, foi realizado um estudo nas rotas existentes da transportadora baseado no cálculo da distância entre o CD e a região de entrega. Baseado na distância analisada, foi criando categorias para cada perfil de rota. As rotas acima de 60 km de percurso foi classificado como A. As rotas com percurso entre 30 km e 59 km foi classificado como B. E rotas com percurso inferior a 29 km foi classificada como C. Como segunda etapa do novo modelo de carregamento, estudamos o espaço em que o processo é realizado e criamos um cronograma de carregamento baseado na distância percorrida do CD até a região de entrega. Com essa mudança, será possível organizar os veículos e padronizar os horários e seus respectivos carregamentos. O segundo plano de ação é sobre criar endereços fixos das cargas fracionadas no armazém. Atualmente, as cargas são fracionadas no armazém no primeiro nível do porta-pallet, mas sem nenhum parâmetro de organização. O intuito desse plano de ação é reduzir a movimentação da separação da carga fracionada, organizando as cargas pelas suas rotas. Como é possível ver nesse layout, existe dentro da planta nenhum tipo de organização. O pessoal simplesmente armazena a carga onde tem espaço e quando vai gerar essa separação da carga feita à noite, o colaborador ele fica pingando carga dentro do armazém. Isso demora, faz o processo da separação ser mais lento. No novo modelo de layout, foi criado endereçamento das prateleiras que são armazenadas carga fracionada, facilitando o processo da separação. Este modelo foi baseado na volumetria da carga que cada rota possui. Nesse caso, o separador seguirá uma linha reta no armazém e conseguirá finalizar sua separação com mais agilidade e resultando em mais produtividade. O terceiro plano de ação se trata da definição entre as docas de carregamento e o veículo de distribuição. Levando em consideração a padronização do carregamento, esta melhoria se baseia no aperfeiçoamento das duas primeiras melhorias, onde é possível definir os veículos a serem carregados em docas fixas por rota, e cada doca respeitando os horários definidos e próximos de suas prateleiras também definidas pela segunda melhoria. Com esse modelo aprimorado de carregamento, é possível diminuir o espaço de movimentação dos separadores, pois existe um local definido para alocar cada separação. E não existe mais a possibilidade da carga estar alocada numa doca e o seu motorista encostar seu veículo numa doca diferente. Um modelo renovado e otimizado, zero custos adicionais para a filial, trazendo melhorias de velocidade e qualidade para os processos existentes. Para a implementação de novas melhorias, é imprescindível que haja a colaboração dos funcionários, tanto para aprender o novo modelo do processo e executá-lo de forma correta, eficaz e eficiente. Treinar os colaboradores é parte fundamental do processo de execução de melhorias, pois eles são as engrenagens do processo. Sendo assim, foi realizado um treinamento com a equipe, a fim de orientá-los e ensiná-los os novos procedimentos. A partir disso, nós entraremos na terceira etapa do PDCA, que é o check, onde nós vamos avaliar a partir de KPIs. KPIs são os indicadores-chave de desempenho. Obter qualidade em um produto é estar constantemente atento aos indicadores de chave de desempenho de uma produção ou de um serviço prestado. Peterson, em 2006, diz que KPIs são 100 porcentagens médias, taxas e não apenas números simples. Números brutos têm o seu valor. Porém, quando relacionados em relatórios analíticos, possuem um outro contexto
e nos ajudam a compreender quais são os indicadores desse processo. No caso da empresa, a qual estamos fazendo o projeto, ela não utilizava nenhum tipo de KPI. Portanto, após o conceito de KPIs ter sido compreendido, nós coletamos os dados a fim de analisar e checar o processo. Concluiu-se que o tempo de separação de material a ser carregado e o tempo de carregamento e o índice do retorno de cargas por conta da entrega ter ultrapassado o horário do limite de chegada ao destino serão utilizados como indicadores de desempenho. Ao analisarmos dados de carregamentos realizados no período de março de 2022, calculamos o índice que o problema de carregamento relacionado com atrasos no horário representou dentro dos demais, o índice foi encontrado de 43,13% do total de ocorrências. E após a aplicação das novas melhorias, em abril de 2022, podemos notar que houve uma redução em 11,9% em relação ao mês de março, sendo que a quantidade de ocorrências teve uma queda de 170 casos de entregas prejudicadas por horário. Obteve uma redução de 23,8% do número de casos. Já em relação ao desempenho, para analisarmos os dados do carregamento, foi feita uma aferição através de cronômetro do tempo real médio de preparação das cargas. A média de tempo encontrada foi de 50 minutos por carga. O tempo ideal calculado, com base no processo de separação, dividiu-se do tempo total disponível, que são de 10 horas de trabalho, pelo número de cargas diárias, que são 100, visto que são separadas aproximadamente 4,16 cargas simultaneamente. O resultado foi de 25 minutos por carga. Com isso, calculamos o desempenho. Inicialmente, nós obtivemos o desempenho de 0,5. Após as melhorias implementadas, o desempenho foi para 0,89. Passamos para o ACT, classificamos os resultados a partir das avaliações. Pode-se avaliar que a melhoria aplicada como a mudança positiva nas operações da organização e o processo melhorados tendem a evoluir cada vez mais, resultando em números mais satisfatórios. Com o método de garantir a qualidade do processo melhorados, será criado POPs, Procedimentos Operacional Padrão, que são um guia de conduta e procedimentos que padroniza as atividades dentro da organização. Os POPs operam como um manual de instrução para que os colaboradores tenham facilidade, clareza e objetividade no cumprimento de suas funções. Em síntese, a aplicação da gestão de melhoria de qualidade contínua, nesse caso, obteve bons resultados, aumentando o desempenho no processo de preparação de cargas, além da redução de movimentação desnecessária dentro do processo. Em apenas um mês, a implementação das melhorias e a reorganização das docas, os resultados foram consideravelmente bons e possuem uma tendência de aumentar ainda mais os níveis de desempenho conforme o tempo. E esse foi o nosso projeto. Nós agradecemos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e tchau!